Eu acho que nesses 10 anos acompanhando o Little Mix, desde que Kelly Rowland e Tulisa resgataram aquelas 4 meninas que haviam sido eliminadas como solistas na 8ª temporada do X Factor para formar um novo grupo, e que posteriormente ganhou a simpatia não só dos britânicos, mas como de fãs pelo mundo inteiro, eu nunca imaginei que as coisas um dia fossem chegar nesse nível. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, e como eu imagino que todo mundo já deve estar a par do que está acontecendo com todos os nomes envolvidos no título desse vídeo, vamos aqui resumir na introdução, porque tem bastante coisa pra gente colocar na pauta de hoje, para tentar entender como as coisas evoluíram até o ponto em que se encontram agora. Eu até pensei se eu ia realmente fazer esse vídeo, porque esses dois lados que se criou não era algo que eu estava imaginando que um dia fosse acontecer, mas como desde a criação desse canal o Little Mix sempre foi uma pauta muito presente por aqui, eu nem tinha noção, mas quando eu fui olhar já tinha 8 vídeos delas por aqui, a maioria deles celebrando as conquistas do grupo, não ia ter, né, como nesse momento simplesmente fingir que nada tá acontecendo. Esse é um assunto que até eu, como fã, acompanhando elas desde o começo, no meio de tudo que estava rolando essa semana, eu até me peguei me perguntando como foi que a gente veio parar aqui. E como já faz alguns dias que para todo lugar que eu me virava, seja online ou offline, tinha alguém pedindo para explicar essa treta, que agora a gente tá vendo que tá indo bem além de uma treta, eu tentei organizar aqui as informações da forma mais simples possível para quem tá só vendo aí esse assunto sendo levado de lá para cá e ainda não entendeu como foi que tudo aconteceu. Ok? Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Pra gente não enrolar muito e chegar logo no X da questão do que tá pegando agora, aqui no canal já tem 2 vídeos que a gente fez que pode servir como complemento pro ponto que a gente vai engatar a partir daqui. Um é do ano passado, de 11 meses atrás, quando a gente fez por aqui a retrospectiva de 2020 do Little Mix, e um outro que saiu em maio desse ano, quando as configurações das carreiras de cada lado já eram essas que a gente tem nesse momento. Mas só pra não ficar sem nenhuma ponta solta, afinal eu sei que nem todo mundo vai voltar lá pra ver tudo, vamos aqui dar um breve contexto. No dia 14 de dezembro do ano passado, Jessie anunciou a sua saída do Little Mix, apontando como principal motivo o foco na sua saúde mental, após anos e anos sofrendo bullying sobre a sua imagem, motivada principalmente pelas constantes comparações com as outras meninas. Infelizmente, para qualquer pessoa que acompanhou o grupo, sabe que desde a época do X Factor isso era algo bem recorrente para Jessie. Lembro até de um programa específico lá em 2011 ainda, onde esses ataques foram expostos, afirmando que ela era gorda e feia para estar em um grupo ao lado das outras garotas. Teve até petição para que ela fosse retirada do grupo por ela não combinar visualmente ao lado das outras 3. Ali é claro, né, do documentário de 2019 dela, onde ela expôs de forma ainda mais aberta tudo o que ela passava. Todo mundo que acompanhou a saída dela ficou comovido por essas terem sido as razões que levaram ela a deixar o grupo. Foi difícil para quem é fã, mas houve uma grande onda de solidariedade a ela. Mas apesar dela nunca ter falado que essa decisão de deixar o Little Mix era para ter uma vida reclusa, a rapidez com que ela deu indícios de que iria iniciar sua carreira solo pegou muita gente de surpresa. Por volta de fevereiro desse ano, apenas 2 meses após o anúncio da sua saída do grupo, a Jessie já postava fotos em estúdio mostrando que esse ato dela da mídia não iria ser assim tão longo, o que fez até muita gente duvidar se os motivos da sua saída eram mesmo os que ela alegou. Mas ainda assim, uma grande maioria do público ainda a apoiava e a relação dela com Perry, Liane e Jade ainda parecia ser bem saudável. O negócio começou a ficar assim um pouco mais balançado quando ela começou a dar as entrevistas sobre essa nova etapa da sua carreira e as notícias que saíam ser assim uma atrás da outra cada vez mais complicadas de assimilar. Óbvio que teve bastante coisa distorcida no meio disso tudo, por exemplo, quando ela ia lá e falava que foram 10 anos tristes ao participar do Little Mix. Eu acredito que ela não estava se referindo que essa tristeza vinha de ter que trabalhar com as outras meninas, mas do feedback que ela recebia de uma parcela bem considerável do público ao longo de todo esse tempo. Outro exemplo é que aqui no canal mesmo a gente tem 2 vídeos sobre artistas que não gostam de algumas das suas próprias músicas, incluindo um com Little Mix, onde cada uma das integrantes falam algumas músicas que elas não curtem mais do repertório delas. Só que em um outro momento, quando a Jessie fala que agora sim ela vai poder fazer o tipo de música que ela quer, dado o momento em que foi falado, pra muitos podia soar como se ela odiasse tudo que ela fez com Little Mix, sabe? Pode ser que ela realmente não gostava de nada que envolvia a banda? Pode ser. Talvez. A partir desse momento eu já não coloco mais a minha mão no fogo assim por nada. Mas somando todos esses recortes de notícias,
sendo que do outro lado, tudo que Liane, Perry e Jade falavam era em apoio a ela. Quando Little Mix se tornou a primeira girl band a vencer o prêmio de grupo do ano no Brit Awards, teve lá o momento em que elas citaram a Jess como parte dessa vitória. Toda entrevista que elas davam era sempre com palavras gentis a ela, só que, por mais que a Jess nunca tenha, assim, atacado diretamente nenhuma delas, talvez por a falta de um filtro ou por não escolher melhor as palavras, se criou esse contraste de manchetes. De um lado as meninas, o Little Mix, que sempre continuaram prestando apoio a ela, e do outro a Jess, que já tinha até bloqueado o contato delas. Algo que eu acho que as meninas até compreendiam e não levavam tanto assim pro lado pessoal, até porque se a gente for olhar, né, só por agora que rolou aí a roleta do unfollow. Mas nossa, se todo esse drama no mundinho Little Mix pudesse ser resumido apenas a isso, nossa, até que ia tá bom demais. É aqui onde a gente chega na segunda parte da história e onde a gente vê que o laço entre elas realmente já foi aí cortado. Bom, não é de hoje que a Jess vem sendo apontada por praticar blackfishing, a princípio pelo tom da sua pele, mas que vai envolver outros pontos que a gente ainda vai colocar ainda também, e isso principalmente pelos fãs internacionais, porque entre os britânicos esse estilo ex-stan parecia ser algo mais normalizado no Reino Unido a ponto de nunca ter sido uma grande questão por lá. Tô aqui falando que nenhum britânico se incomoda com esses bronzeamentos que a galera faz por lá? De forma alguma. Mas como tem até reality shows na TV do Reino Unido focado nesse lifestyle desse pessoal, não me parece ser algo que a sociedade britânica discute sobre, sabe? Dito isso, só agora, no meio de toda essa discussão que tá rolando, foi que eu descobri que a Jess é uma pessoa branca. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Mas como desde a época do X Factor, da audição dela pro X Factor, eu acho que ela já fazia esses bronzeamentos, e mesmo fã, eu nunca parei assim pra pesquisar a ancestralidade dela, eu sempre achei que ela fosse no mínimo assim, como é que eles falam? Mixed race, como eles falam por lá. Mas daí, é apenas o bronzeamento dela, que com o tempo foi aí ficando cada vez mais forte, o único ponto dessa conversa? Então, a primeira vez que o assunto foi noticiado de forma mais expressiva na mídia foi em maio desse ano, quando o nome da Jess virou Trend Topics no Twitter, com a galera falando sobre o assunto, e logo em seguida saiu uma postagem no BuzzFeed intitulada "Queridos fãs do Little Mix, Jess Nelson precisa ser responsabilizada". Essa matéria era basicamente um dossiê sobre a Jess praticar blackfishing, comparando fotos antigas com atuais, bem como em alguns momentos a tonalidade de pele dela se enxergava até mais escura do que o da própria Liane. O que era no mínimo estranho, já que a Liane é a única integrante negra do Little Mix. A matéria trazia ainda supostas indiretas do cantor e produtor MNK envolvendo esse assunto, incluindo um print de um story na qual ele escreveu acompanhado da música Black or White do Michael Jackson. Eu acho que pessoas brancas que tentam se passar por negras e não percebem ou simplesmente ignoram são meio perigosas. É tipo, oi, o bronzeado, as cirurgias, as tranças, perucas, preenchimento labial. Você é branco, podemos crescer e parar com isso? Não sei o que vocês têm na cabeça. MNK sempre foi um produtor muito próximo do Little Mix e é responsável por alguns dos maiores sucessos do grupo, como Touch e Sweet Melody, e apesar dele não ter citado o nome da Jess diretamente, muita gente deduziu que essas palavras dele eram direcionadas a ela. Hoje esse post do BuzzFeed já foi deletado, e quando questionado por um outro veículo, o BuzzFeed respondeu que o autor dele não havia seguido as diretrizes que a plataforma exige para que algo seja vinculado nela. No entanto, não explicou exatamente quais são essas. O fato é que depois desse artigo do BuzzFeed, foi se tornando cada vez mais e mais comum a cobrança para que a Jessie pelo menos falasse alguma coisa a respeito, mas seja por o tema não ter chegado até ela ou por ela simplesmente ignorar, a princípio ela não falou nada e só agora, após o lançamento de Boys, foi que ela finalmente se posicionou a respeito. Foi muita coisa que rolou, mas vamos tentar aqui deixar tudo organizadinho na ordem dos fatos. Assim que o material promocional de Boys começou a ser divulgado, e à medida com que cada nova prévia era liberada, mais forte ficava a discussão sobre ela estar fazendo blackfishing. Em uma entrevista para o The Guardian, o jornalista Simon Stone até questionou a ela se ela estava ciente desse tópico, no que Jess respondeu: "Enquanto estive no Little Mix, nunca recebi nada disso. E então eu saí e as pessoas de repente começaram a dizer isso. Eu não estava nas redes sociais naquela época, então minha equipe que lidou com isso, porque foi quando eu tinha acabado de sair. Mas quero dizer, tipo, eu amo a cultura negra, eu amo música black, isso é tudo que eu sei, foi com isso que cresci. Estou muito ciente de que sou uma mulher britânica branca. Nunca disse que não era." Como a gente já citou lá no início do vídeo, não é de hoje que esse assunto é um tópico em torno da Jessie. Muitos fãs alegam que até foram bloqueados por ela quando tentaram alertar ela sobre esse assunto,
Mas sobre isso, a Jessie também se justificou, afirmando que a sua equipe tem acesso às suas redes sociais e que esse tipo de comentário foram deletados juntos de outros ofensivos antes que ela pudesse ver. Minha equipe de gerenciamento tem acesso à minha conta e estão tentando proteger a mim e a minha saúde mental. Sei que comentários relacionados a isso já foram excluídos da minha conta do Instagram. Só descobri depois que um membro da minha equipe já havia excluído os comentários. Eu passei anos sendo intimidado online, então até limito o tempo que vou às redes sociais. Bom, tudo isso ia ganhar ainda mais repercussão após o lançamento de Boys e escalonar para esse nível que a gente está vendo agora. Na última sexta-feira, Jessie Nelson deu oficialmente o pontapé inicial na sua carreira solo com o lançamento de Boys, em parceria com Nicki Minaj. E para o seu clipe, dirigido por Harry James, ela meio que criou uma continuação do clipe Bad Boys for Life, do P. Diddy, música da qual ela também utiliza como sample, e ganhando até uma benção do próprio, que até fez ali uma pontinha no clipe. Juntar Nicki Minaj e P. Diddy em um único lançamento foi aí bem perspicaz, né, para dar um up nesse debut solo dela. Mas, independente das participações que ela trouxe, a maioria dos comentários após o lançamento do vídeo giraram em torno de apropriação cultural e de como ela estava tentando vender uma estética e lifestyle da qual ela não tinha vivência para retratar. E assim, no caso da Jessie, o que mais pesa é, por exemplo, ela falar que ama música negra, que ama cultura negra, que em Boys o que ela estava tentando fazer era uma homenagem. No entanto, com a própria parceira de grupo com a qual ela teve ali lado a lado por 10 anos, ela nunca teve conversas aprofundadas sobre o que a Liane passava. Soa como se ela só curtisse o entretenimento que a cultura negra tem a oferecer, e isso é bem problemático porque agora é em cima dessa cultura que ela tá capitalizando, fazendo a carreira e o dinheiro dela. Because I think as well, I've interviewed Leanne about a similar thing that she went through, so she was searching out the online hate. Did you guys ever discuss it? No. I knew it affected Leanne though. She's better at dealing with it than me. Yeah. No meio disso tudo, no dia do lançamento de Boys, Liane repostou no seu Instagram um discurso de 2018 da atriz Amanda Seales no BET Social Awards, onde em alguns trechos ela dizia: "Nós, garotas negras com todos os tipos de cacho, cheirando a óleo de coco, estamos aqui fora salvando o mundo todos os dias. Você pode tentar nos imitar, mas nossa alma não pode comprar. Não somos hostis, não temos orgulho. Levantar nossa voz é nosso jeito de declarar que não vamos mais aceitar isso." No mesmo dia, Liane também curtiu a publicação da jornalista e influencer britânica Zeze Mills, na qual ela fazia apontamentos mais diretos a Jessie. Jessie looks basically the same complexion as Nicki, and also that is a conversation to be had about, you know, Nicki's skin appearing to be lighter, her skin appearing to be darker, and it brings me to this topic that always is so near and dear to my heart: colorism. Understand there are white women now trying to appear racially ambiguous because they understand the benefit of appearing like that. Amigos e familiares da Liane também se manifestaram a respeito em suas redes sociais, mas o ponto alto mesmo veio no dia seguinte, quando Perry, Liane e Jade pararam de seguir a Jessie, que previamente também já tinha dado um follow nelas, né, por conta do marketing para o lançamento de Boys, onde ela apagou todas as publicações do seu Instagram e deu um follow em todo mundo alguns meses antes. Até esse momento ainda tinha fã querendo acreditar que estava tudo bem e que de alguma forma todos esses movimentos aconteceram por coincidência, mas somando tudo o que já estava acontecendo, esse um follow aí foi bem significativo. E bom, poderia ter acabado aí, né? Mas eis que na segunda-feira, 11 de outubro, veio a live da Nicki Minaj com a Jessie e foi tenso o que rolou na internet logo depois dessa live. Um dos comentários mais recorrentes que eu percebi após o lançamento do clipe de Boys era de como o tom da pele da Jessie parecia estar até mais escuro do que o da própria Nicki. Porém, para a própria Nicki, isso não poderia ter menos importância. Até esse momento, a live ainda está disponível lá no Instagram da Nicki. Foi uma live de quase 1 hora, então quem quiser assistir na íntegra é só ir lá no perfil dela. Mas vamos aqui a alguns pontos chaves do que rolou nessa conversa. Primeiro, Nicki não acha que as atitudes e comportamentos da Jessie possam ser classificados como blackfishing. Jessie is someone who has been being fat shamed from the beginning of her career, and she's had to go through that shit on TV without anyone defending her. So I'm sure that one of the things that she started doing was putting on more tan. I even started doing, if you look at my body super face, like I remember, shout out to the man who I used to go to and be butt ass naked and he used to be saying that.
It's this man that I used to go to in LA, and he would do my spray tans. I stopped doing the actual spray tans because I don't like the way it smells after a while. And so we just do the actual body spray, or if I go, I'm in the sun. But that's just one of the female celebrities do. Now, I'm not saying that someone should get more of a tan or not more of a tan. Hair. Unless a person to me is pretending that they are a race that they're not and lying, and I could name a couple people that done lied to y'all. And I see you have nothing. Please enjoy your time, enjoy yourself, okay? Segundo, ela acredita que há uma perseguição desproporcional a Jessie por motivos que as pessoas calculadamente relevaram com outros artistas. I get on this shit every day and praise Kylie Jenner and Kim and all the girls and their family. And if you pull up a before and after of Kylie, her shade is probably like 20 shades darker now from how she looked as a kid. She has bigger lips now. She hangs out with black people. Is she blackfishing? No, I still commend her and compliment her and say, yes, bitch, you that bitch. And to Shorty in the group, why you wasn't mad when I worked with y'all before? Why you wasn't mad that I didn't call out Jessie before when I was working with y'all as a group? Why wasn't there an uproar in the UK and the US before about her? Jessie has been selling millions and millions of records for the last decade. Why all of a sudden this uproar now? I don't care. Okay. You can't steal my joy, and that's why y'all are really mad. You can't. Terceiro, e certamente o mais polêmico de todos, foi o fato da Nicki ir pra cima da Liane por aquelas publicações que a gente já citou e por ela supostamente ter pedido para um influencer fazer um vídeo sobre o blackfishing da Jessie em prints que muita gente já deduziu que são fake, mas que pra Nicki pode ter chegado como verídico, e afirmando que tudo isso não passava de picuinha por parte da Liane e que até mesmo inveja por a Jessie ter seguido em carreira solo. Sweetheart, take them text messages and shove it up your fucking ass. Because when you do clown shit, I gotta treat you and talk to you like you a clown. Don't have to come out and try to ruin anyone. Let her enjoy this time. If you was in this woman's group and you ain't talk about this shit for 10 years, and as soon as you see she got a video come out with Nicki Minaj and Puffy, now you sending the stations text messages and all this shit, print them text messages out, bust your ass open and shove it up your motherfucking ass, okay? And stop trying to hurt people and kill people's lives and career. This is the way people feed their families. Stop. If you want a solo career, baby girl, just say that. You can go out and put your own music. We're going to support you and love you. That's it. You don't have to attack someone else. If that's how you felt, why would you keep keying with her and being in the videos with her for 10 years? Now, all of a sudden, she's not in a video with you. You have some negative, evil thing to do and say? Stop. If that's the case, tell all of these singers that y'all follow and all of these reality TV people that y'all follow, tell them to take off their spray tan and their tans and their lips and their everything they're doing. That means the black girls can't wear a long blonde weave wig down to our feet. We're gonna do whatever the fuck we want, when we want, how we want. Yeah. So please stop. It screams just insecurity. It screams that you're jealous. E novamente rolou até uma boa vontade dos fãs em acreditar que nada daquilo era diretamente direcionado a Liane, por a Nicki não ter citado o nome dela em nenhum momento da live. Mas logo, até essa teoria caiu aí por terra, não teve como ninguém usar isso aí como desculpa, né? Pra falar que não tava falando sobre nenhuma pessoa em específico, já que logo depois da live a Nicki foi pro Twitter e lá sim ela colocou o nome da Liane pra quem tivesse aí na dúvida sobre quem ela tava se referindo. Em um tweet, Nicki cita brincando com o verso dela de Boys. As vadias invejosas da Lia ficaram confusas. Se você sabe que alguém tentou suicídio por causa de bullying no passado, por que tentar atrair pessoas para fazer bullying com ela novamente e em uma escala ainda maior?
Você deveria se envergonhar, isso chega a ser triste. Você não sabe até onde as pessoas conseguem aguentar. Saúde mental. Não apenas isso, como ela também deu retweet a uma publicação que sugeria que o posicionamento da Liane era seletivo, com uma foto dela e uma amiga, onde essa amiga aparentava um bronzeamento relativamente similar ao da Jessie, e novamente no Instagram, comentando sobre esse tópico e fortalecendo o ponto de que a Liane só tocou nesse assunto por conveniência. Nick tem uma grande plataforma, são mais de 160 milhões de seguidores no Instagram e outros 22 milhões de seguidores no Twitter. Óbvio que muita gente só ficou tendo conhecimento desse assunto pela narrativa dela, e tudo isso gerou uma imensa onda de hate pra Liane, porque pra muita gente ficou parecendo que ela só se lembrou que era negra pra atacar a Jess. Corta pro ano passado e ali sendo um dos maiores nomes nos protestos do movimento Black Lives Matter no Reino Unido, e depois até lançando o documentário Race, Pop and Power, onde ela reflete sobre a importância de entender o racismo na indústria musical e trazendo até algumas das suas experiências durante o Little Mix. Foi bem injusto por parte da Nick reduzir a Liane apenas a esse papel de garota invejosa sem qualquer conhecimento da trajetória dela. Só que o negócio foi ficando ainda pior quando até Doja Cat e Bia a Nick trouxe para o meio do assunto, quando em um outro tweet a Nick afirma que essa onda de cancelamento, vamos dizer assim, só acontece quando alguém grava uma música com ela. Cara, aqui ficou puxado porque eu não sei como a Nick se informou sobre essa pauta, eu não sei como todo esse tema foi apresentado a ela, mas meio que esse comentário dela não faz sentido nenhum. Após isso, Liane deu um follow na Nick, mas só a nível de curiosidade, Perry e Jade ainda continuam seguindo ela. Nick realmente comprou aí essa briga, e eu acho que eu nem preciso dizer o quanto tudo isso repercutiu aí nesses últimos dias, né? Porque se você tá aqui nesse vídeo, você provavelmente já viu tudo isso aí rolando de alguma forma. Mas em um resumo dos fatos, foi isso que a gente teve. A única parte engraçada no meio disso tudo tem sido acompanhar as fanbases da Nick no Twitter, porque essas últimas semanas tá difícil até pra eles. Talvez falte pra Jess entender um pouco melhor toda essa situação, e com o apoio de um dos maiores nomes da música mundial, e que não só ela, mas como as próprias meninas sempre admiraram, isso talvez fique ainda mais difícil, porque eu penso que para ela pode soar como se fosse a internet versus uma pessoa importante. No entanto, após cancelar todas as suas próximas entrevistas, Jess divulgou a seguinte nota: "Estou levando todos os comentários feitos a sério. Eu nunca faria algo intencionalmente para parecer racialmente ambígua. Então, é por isso que fiquei inicialmente chocada que o termo foi dirigido a mim." Já as meninas do Little Mix, ou até mesmo as contas oficiais, ainda não fizeram nenhum pronunciamento sobre o ocorrido. A conta oficial do Little Mix no Instagram, por exemplo, ainda segue a Jessie. Mas em uma prévia da faixa Cut Off, uma das inéditas que virá na coletânea Between Us, que o grupo vai lançar no dia 12 de novembro, se foi por coincidência ou não, sobre o que vocês acham que elas se referem nesses versos. Como chegamos até aqui? Costumava ser tão bom, nada dura para sempre, mas realmente pensei que nós poderíamos. Sei que haverá lágrimas, mas o que vale um coração partido? Se não posso proteger minha energia, tenho que cortar você fora. Há rumores de que o Little Mix possa se apresentar no EMAs em novembro. A Jessie já confirmou que a primeira performance de Boys vai acontecer no programa do Graham Norton Show, agora no final de outubro. A música, aliás, está prevista para estrear em 4º ou em 3º lugar na parada britânica. O resultado oficial vai ser divulgado nesta sexta-feira. E agora é aguardar para ver aí como toda essa situação vai se desenvolver daqui para frente. Eu espero que tenha dado para entender tudo o que está rolando aí no mundinho Little Mix. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!